Na verdade, no futebol, eu comecei nas categorias de base, né? Do Piauizinho, do Tiradentes. Cheguei até a seleção da FAGEP, à época, né? Oportunidade em que eu tive que largar o futebol para ir para a academia de polícia militar. Mas, por ironia do destino, quando eu retornei da academia, passei ainda 5 anos e picos e de lá fui diretamente fazer o curso de Educação Física em São Paulo e ao chegar em Teresina, mais uma vez fui trabalhar com futebol profissional, né? Coronel Edivaldo, naquela época, então, capitão Edivaldo, estava no Tiradentes e eu fui trabalhar como supervisor, depois como preparador físico, né? E daí sim, foi naquela oportunidade que começou realmente a minha trajetória no futebol profissional do Piauí, quando o Coronel Lucimar foi o presidente do Tiradentes. Então eu já desenvolvi quase todas as funções dentro do futebol. E agora a gente chega no cargo de primeiro vice-presidente da Federação de Futebol, né? Já depois de tendo passado como treinador, como preparador físico, como diretor, como presidente de clube, como presidente da CEAF, né? Como ouvidor das competições da Federação, da CBF. Então, na verdade, agora, como vice-presidente da Federação, é mais um desafio, né? Nós temos o nosso presidente Brau, que com certeza absoluta vai dar continuidade ao trabalho, ao projeto do nosso eterno presidente da Federação, né? Cesarino Oliveira de Souza, que é assim que o tratamos, logicamente que com a sua forma de administrar, né? Então a gente pensa em talvez realizar o sonho do nosso presidente Cesarino, que é levar o nosso futebol para um patamar bem mais alto do que nós poderemos imaginar, né? O nosso presidente, ele, como presidente da federação, ele desenvolveu um trabalho. Hoje a Federação do Piauí é vista dentro da Federação da CBF com outros olhos, né? Tanto que o nosso presidente representou o futebol brasileiro em competições oficiais da nossa seleção brasileira, no Brasil e fora do Brasil. Esse, com certeza absoluta, é o trabalho que nós iremos desenvolver para manter, né, esse tratamento que a Federação do Piauí sempre teve na CBF, enquanto nosso presidente Cesarino esteve à frente. Coronel, hoje você vê o futebol do Piauí, o torcedor sempre fica a perguntar por que os nossos torcedores não vão ao estádio? Será que o torcedor está demais vendo jogos na TV? O que é que acontece para aquele público que nós tínhamos na década de 80 ter morrido e não está hoje no ano 2000? É fácil explicar, né? Em décadas anteriores, 80, 70, 80, né? O entretenimento no país eram poucos, né? Eram muito reduzidos, né? Então, hoje, com o avanço da tecnologia, eu diria até que os jovens de hoje têm formas de se entreter diferentemente dos jovens do passado. Da minha época e de grandes jogadores de futebol do Piauí e do Brasil, o lazer era, na verdade, o esporte. E dentro do esporte era o futebol. Essa aqui é a realidade, né? No mais, o futebol e o salão. Mas, basicamente, essas duas modalidades de esporte, né? Então, hoje, o jovem de hoje, ele tem um gama aberto, um leque aberto de atividade para ele praticar, né, no entretenimento dele, principalmente através da tecnologia chamada celular, né? Hoje, em Teresina, nós temos, aos finais de semana, boates das mais diversas possíveis, shows em Teresina, que antigamente se contava nos dedos a quantidade de show que nós tínhamos dentro de um ano na cidade de Teresina. Então, talvez este seja um dos motivos nós temos esvaziado os campos do Brasil, em especial aqui no Piauí, né? O presidente Cesarino, já em decisões anteriores aqui, em reuniões conosco, já havia tomado a decisão de, no ano de 2019, que nós fizéssemos um campeonato com 8 clubes, né? E isso ele oficiou ao Ministério dos Esportes, e infelizmente não chegou esse retorno até então, para fugirmos da situação prevista na legislação, que é o ascenso e o descenso, né? Mas nós iremos buscar formas, né, de levar o nosso torcedor ao campo de jogo, e eu acho que só vejo uma possibilidade, é unir forças. E esse unir forças é federação, clubes, que são realmente quem faz o futebol, em qualquer praça de qualquer estado da federação, e aqui unir forças com a imprensa, né, com a mídia escrita, falada, televisada, com o governo do estado, com a prefeitura, com outros órgãos, com outros parceiros, a fim de que nós possamos motivar o campeonato, fazer clubes fortes, tecnicamente falando, e eu acho que talvez assim seja uma das formas de nós levarmos a campo de jogo esse nosso torcedor.
Coronel, hoje o futebol piauiense tem 3 jogadoras na seleção brasileira em 3 categorias diferentes, sub-17, sub-19 e na principal. No futebol feminino, todas 3 do Tiradentes. Nós temos jogadores brilhando dentro e fora do país. Um exemplo é o Crislan. O senhor foi campeão em 2002 como técnico do River. Dirigiu outras equipes também, foi presidente do Tiradentes. Enfim, por que os nossos treinadores não conseguem também quebrar essa barreira e sair do futebol piauiense e trabalhar em outras federações? Eu entendo assim, primeiro que nós precisamos desenvolver um trabalho de categoria de base, né? Eu só vejo esse caminho aí. Então, esse trabalho de categoria de base dentro do nosso estado, infelizmente, ele foi enfraquecido, ele já foi bem mais forte, né? Quem não lembra da época do finado Pato Preto, do seu Raimundo, né? Então, são pessoas que abnegadas pelo futebol e que as categorias de base eram feitas por essas pessoas abnegadas dentro do esporte, né? Então, eu vejo com muita tristeza esse trabalho hoje, né, de base desenvolvida nos clubes, né? Como você falou, eu passei pelo Tiradentes como diretor, como preparador físico, como técnico, fui campeão em 1990 juntamente com o Coronel Edivaldo como técnico do Tiradentes. Tive a passagem pelo Flamengo como diretor do Flamengo, né? Eu não tive êxito, mas foi no Flamengo que nós fomos a São Paulo, para a Copa São Paulo, e de lá saiu o Eduardo, que saiu para o futebol europeu, né? E pelo River, tive umas participações no River, também como diretor, como gerente, né, como gerente do River. E em 2002, quando o técnico deixou o clube e pela minha formação, recebi o convite para assumir a direção do clube como técnico e, graças a Deus, nós fomos campeão no River, né? Então, a gente teve essas passagens dentro do futebol profissional, e entendo que o que nós precisamos é desenvolver um trabalho muito forte dos dirigentes de clube, com os presidentes, com os técnicos, né? Para que, paralelamente ao futebol profissional, os clubes tenham as suas categorias de base, porque você mesmo elencou vários jogadores, né, das categorias de base que hoje estão no futebol fora do Piauí e fora do Brasil, né? No Tiradentes, por exemplo, como você falou, muito bem falou, nós temos jogadora do Tiradentes. O Tiradentes sempre, no futebol feminino, foi uma equipe muito forte, né? Hoje é ainda uma equipe muito forte, dificilmente o Campeonato Piauiense Feminino tenha um concorrente à altura de tomar o título do Tiradentes. Eu creio que o Tiradentes, neste ano, ainda está mais forte, né? Pelo trabalho que o Coronel Canuto e o Coronel Pereira estão desenvolvendo lá dentro do Tiradentes. Então, assim, quando você tem trabalho, você tem retorno, né? É o caso estou dando o exemplo do Tiradentes, mas isso aí pode acontecer em qualquer time do futebol profissional. Basta desenvolver esse trabalho. Para finalizarmos, Coronel, uma área que o senhor também conhece muito bem, os nossos estádios. E hoje, como vice-presidente, o senhor já está por dentro dessa dor de cabeça. O que é que realmente acontece com os famosos laudos técnicos e essa novela que tem o nome chamado Lindolfo Monteiro? Na verdade, é 10.671, que é o Estatuto do Torcedor, né? Que nasceu com o pseudônimo de Lei Pelé. Ela já preconiza os quatro laudos, né? Esses laudos é o laudo de vigilância sanitária, o laudo de segurança da Polícia Militar, o laudo de engenharia e o laudo do Corpo de Bombeiros, né? Aí eu tive a oportunidade de participar de uma semana em Brasília de como confeccionar os laudos, né? A gente aprendeu, trouxe esse conhecimento para cá, isso há 2 anos atrás, mas já vinha fazendo esses laudos desde 15, 20 anos atrás, né? Acontece que é preciso, e o presidente Cesarino fez esse trabalho no ano passado, e infelizmente nós não tivemos retorno com os presidentes de clube, né? A gente foi, me lembro como hoje, para o auditório da OAB, lá foi desenvolvido um trabalho quanto aos laudos, trouxemos um major da Polícia Militar do Pará, né, que desenvolve um trabalho não só dos laudos, mas de segurança em estádio muito forte lá em Belém. Fez 2 dias de encontro lá no auditório, e no que diz respeito aos laudos, né, que é uma atribuição, que é um dever de cada clube providenciar os seus laudos, no caso dos clubes do interior, e no caso da capital aqui, os clubes também irem para as instituições CEMEL e Fundesp requerer esses laudos, e que, infelizmente, se a federação, que sempre foi assim, não tomar a dianteira, não for avante desse trabalho, nem campeonato se tem. Então é preciso que neste ano, e eu conversava com o presidente Brau, que antes do campeonato a gente faça um encontro com a imprensa e com os presidentes de clube, a fim de nós possamos conscientizar os presidentes de clube que eles têm
direitos, mas também tem obrigações, tem deveres para com o campeonato. E um deles é adotar providências quanto a laudo, quanto a policiamento, quanto a ambulância, quanto a médico, que tudo isso aí são deveres, são obrigações dos presidentes de clube, na verdade, do jogo, do clube mandante daquele jogo, né? A gente às vezes depara com situação, já tive situação como delegado de jogo de WO no Campeonato Profissional do Futebol do Piauí, no caso lá de Parnaíba, né? Nós temos situações que nos últimos minutos é que chega a ambulância no estádio. Então, tudo isso aí, cada presidente de clube do jogo, que é o mandante, ele tem um dever, tem a obrigação de providenciar para que essa ambulância, o médico esteja no estádio com bastante antecedência. Então, neste ano de 2019, vindouro, é um dos trabalhos que nós vamos desenvolver com o nosso presidente Brau, é que a gente procure conscientizar esse presidente de clube dessas obrigações, desses deveres funcionais deles, a fim de que nós não tenhamos problemas como nós tivemos em Parnaíba, como nós temos nos jogos aqui em Teresina e fora de Teresina, que se chega no estádio, o delegado do jogo fica ligando para um e para outro, atrás de uma ambulância, atrás de um médico. Isso não existe no futebol profissional, né? Então é preciso que nós tenhamos essa consciência, né? A partir dos laudos, a partir das ambulâncias, a partir dos médicos, a partir das obrigações, é de marcação de campo, é rede, é bandeirola, estádio, tudo isso aí são gandouras, maquetes, tudo isso aí são obrigações que o presidente de cada clube que manda no jogo tem que ter, com antecedência, inclusive com bastante antecedência, porque o árbitro de futebol, ele tem que estar no estádio com antecedência mínima de 2 horas, já para ver isso aí juntamente com o delegado do jogo, e não o que acontece no cotidiano é que minutos antes do jogo é que algumas providências devem ser adotadas. É preciso que nós tenhamos essa consciência e é esse trabalho que o presidente Brau, né, nessa reunião que nós teremos antes do início do campeonato de 2019, que iremos fazer com os presidentes de clube, para a gente poder alinhavar tudo isso aí, para que nós não tenhamos esses atropelos.